Esse é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. A profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, nos afirma: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O pronome eles relacionado com esta frase abrange os santos, os tempos e a lei acima referidos. Por quanto tempo haveriam de ser entregues nas mãos dessa potência? Um tempo, como vimos em Daniel 4, verso 23, é um ano. 2 tempos, o mínimo que poderia ser denotado pelo plural, 2 anos. E a metade de um tempo é meio ano. Temos assim 3 anos e meio como duração dessa potência. O vocábulo caldeu traduzido por tempo no texto que consideramos é Idaã, que Gesênio define como tempo e acrescenta: empregado em linguagem profética para designar um ano. Daniel 7, versículo 25. É preciso considerar que estamos estudando uma profecia simbólica, e por isso esta medida de tempo não é literal, mas simbólica. Surge então a pergunta: qual é a duração do período denotado por 3 anos e meio de tempo profético? A norma dada na Bíblia é que quando um dia se usa como símbolo, representa um ano. Veja isso em Ezequiel 4, versículo 6 e Números 14, versículo 34. Quanto à palavra hebraica Yom, que significa dia, Gesênio observa o seguinte, referindo-se ao seu plural: às vezes Yamim denota um prazo definido de tempo, por exemplo, um ano. Como também em siríaco e caldeu, Idã significa tanto tempo como ano. Os estudantes da Santa Bíblia têm reconhecido este princípio através dos séculos. As seguintes citações revelam como concordam os diversos autores a respeito. Joaquim Abade de Calabria, uma das grandes figuras eclesiásticas do século XII, aplicou este princípio de dia-ano ao período de 1260 anos. A mulher vestida de sol, que representa a igreja pura de Cristo, permaneceu no deserto oculta da vista da serpente, sendo aceito indubitavelmente um dia por um ano e 1260 dias pelo mesmo número de anos. Isso está em Joaquim de Flores, Concordantia, livro 2, capítulo 16, página 12. 3 tempos e meio quer dizer 1260 anos solares, calculando um tempo como ano calendário de 360 dias e um dia como um ano solar, depois do qual assentar-se-á o juiz e lhe tirará o domínio, não em seguida, senão por graus, para consumi-lo e destruí-lo até o fim. Isaac Newton, página 127, versículo 28, ele afirma no seu livro Observations upon the Prophecies of Daniel: o ano bíblico que se deve empregar como base de cálculo continha 360 dias. Veja comentários sobre Apocalipse 11, versículo 3. 3 anos e meio continham 1260 dias. Como cada dia representa um ano, temos que a duração da supremacia desse chifre pequeno, que cresceu muito e se ficou muito poderoso, o poder papal, é de 1260 anos. Possuiu o papado domínio nesse período? A resposta é sim. O edito do imperador Justiniano, datado de 533, fazia o bispo de Roma cabeça de todas as igrejas. Mas esse edito não pôde entrar em vigor antes que os ostrogodos arianos, o último dos 3 chifres que deveriam ser arrancados para dar lugar ao papado, fossem expulsos de Roma. E isso não se realizou, como já foi mostrado, antes de 538. O edito não teria tido efeito se este último acontecimento não tivesse ocorrido. Por isso temos de contar do ano 538 o início dos 1260 anos, pois foi a partir deste ponto que, em realidade, os santos estiveram nas mãos dessa potência perseguidora. Mas
exerceu o papado, a supremacia durante 1260 anos, a partir daquela data? Exatamente. Porque 538 mais 1260, chegamos a 1798. E no ano de 1798, o general Berthier, comandando um exército francês, entrou em Roma, proclamou a república, aprisionou o Papa e infligiu uma ferida mortal no papado. Embora desde então não voltou a ter todos os privilégios e imunidades que antes possuía, estamos presenciando atualmente a restauração gradual de seu poder anterior. O juiz se assentou. Após a descrição da espantosa carreira do chifre pequeno e a afirmação de que os santos serão entregues na sua mão por 1260 anos, o que nos leva até 1798, o versículo 26 declara: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. No versículo 10 do mesmo capítulo, encontramos essencialmente a mesma expressão acerca do juízo. Diz a Santa Bíblia: assentou-se o tribunal. Ou, noutras versões, assentou-se o juízo, ou o juiz se assentou. Parece apropriado supor que em ambos os casos faz referência ao mesmo juízo, mas a cena sublime descrita no versículo 10 é a abertura do juízo investigativo no santuário celestial, como se verá nas observações referentes a Daniel 8, verso 14 e 9, versículos 25 a 27. A profecia situa esta cena de abertura do juízo no fim do período profético de 2.300 anos, que terminou em 1844. Você pode ver isso em Daniel 9, versículo 25 e 27. 4 anos depois disso, em 1848, a grande revolução que abalou tanto os tronos da Europa expulsou também o Papa de seus domínios. Sua restauração, efetuada pouco depois, o foi pela força de baionetas estrangeiras que o mantiveram até ele sofrer, em 1870, a perda final de seu poder temporal. A queda do papado em 1798 assinalou a conclusão do período profético de 1260 anos e constituiu a ferida mortal profetizada em Apocalipse 13, versículo 3, como havendo de sobrevir a essa potência. Mas sua ferida mortal seria curada, diz a Bíblia. E quando que esta ferida foi curada? Em 1800 foi eleito outro Papa. Seu palácio e domínio temporal lhe foram restituídos e, como diz George Crowley, célebre comentador britânico, recuperou toda a prerrogativa, exceto a de ser perseguidor sistemático, porque a ferida mortal começava a curar-se. Como é possível ver-se esta ferida mortal curar-se e as especificações de Daniel 7, 26 cumprir-se? Para lhe tirar o domínio, diz a Santa Bíblia, para o destruir e o consumir até o fim? Como podemos explicar este aparente paradoxo? Quaisquer que sejam as dificuldades exegéticas, subsiste o fato de que na história do papado são vistas estas duas especificações. Em 1844, o juízo começou no santuário celestial. Verso 10. No verso 11, é-nos dito que, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, o animal, porém, foi morto. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa promulgou o dogma da Imaculada Conceição. Os exércitos de Vítor Manuel tiraram do Papa o poder temporal em 1870, o mesmo ano em que o 20º Concílio Ecumênico decretou que o Papa é infalível quando fala ex cátedra, quer dizer, quando, como pastor e doutor de todos os cristãos, ele define uma doutrina referente à fé ou à moral.
Mas apesar das recentes honras acumuladas pelo clero sobre o cargo de bispo de Roma, perdeu completamente o poder temporal. Desde então, os papas se encerraram como prisioneiros no Vaticano de Roma até que em 1929 foi assinado com a Itália a Concordata, que devolvia ao Papa o domínio sobre a cidade do Vaticano, pequena seção da cidade de Roma. Nos versos 27 a 28 do capítulo 7 de Daniel, a Bíblia diz o seguinte: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, diz o profeta Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Depois de contemplar o quadro sombrio e desolador da opressão papal sobre a igreja, o profeta Daniel pôde mais uma vez volver o olhar para o glorioso período de descanso dos santos, quando receberão o reino em possessão eterna, livres de todo o poder opressivo. Como poderiam os filhos de Deus manter-se alentados neste perverso mundo atual, em meio aos desmandos e à opressão dos governos da terra e às abominações que nela se cometem, se não pudesse olhar à frente por fé em Deus, para o reino de Deus e a volta de seu Senhor, com plena certeza de que as promessas concernentes a ambos se cumprirão com segurança e rapidez? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja.